2 Reis, capítulo 18, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: assim deu Ezequias toda a prata que se achou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio do rei. E nesse tempo, Ezequias arrancou o ouro das portas do palácio do Senhor e dos batentes. Arrancou o ouro que ele mesmo os cobrira e os deu ao rei da Síria. Hein? Nós vamos falar nessa noite com o tema: não negocie com o inimigo. Não negocie com o inimigo. Você pode sentar dando glória a Deus. Aleluia. Bom, João, fica no fundo aí. Isso é melhor do que o fundo gravado. Glória a Deus. Irmãos, esse tempo aqui que nós lemos, a nação de Israel havia se dividido em duas partes. Ao norte, Israel, e ao sul, Judá. Ao norte, Israel, capital Samaria. Ao sul, Judá, capital Jerusalém. E ao norte reinava um rei chamado Osias. Ou melhor, Oséias. Ele reinava ao norte. E acontece então que o rei da Síria, que era um grande povo, um grande exército, resolveu então ir contra a Síria, ir contra Israel. E eles cercaram Israel. Tornaram Israel, ou melhor, Samaria, cercada. E ficaram dessa maneira, irmãos, durante 3 anos. E quando uma nação, um povo, uma cidade era assim entrincheirada, começava a faltar as coisas. Faltava o alimento, não podia entrar pessoas, saírem pessoas. E Israel suportou durante 2 anos, quase 3 anos. Até que então, a Síria invadiu Israel. Irmãos, para a tristeza, eles levaram cativos. Eles, diz o texto, ali no capítulo 18, verso 10, que capturaram e deportaram todos os moradores de Israel para a Síria. E eles, irmãos, nunca mais voltariam. Nunca mais, imagina. Nunca mais. Na verdade, eles se misturaram e se tornaram então os samaritanos. E nunca mais foram mesmo. Mas por que isso aconteceu? Se era o povo de Deus. Como estava o inimigo fechando Israel, irmão Joel? E como eles conseguiram isso? E a resposta, se puder projetar para mim, está no verso 12. A Bíblia nos dá a resposta. Isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus. Antes, violaram a sua aliança, quebraram a aliança. E tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, tinha ensinado, eles não ouviram e nem praticaram. Então, por causa da falta de lealdade, irmãos, fidelidade, diácono Haroldo, falta de temor, a paciência de Deus se esgotou. E Deus então permitiu que os assírios tomassem o povo de Israel e levaram o cativo. E nunca mais aquela nação foi a mesma. Passaram-se 8 anos. 8 anos. E agora o rei da Síria, um novo rei, chamado Senaqueribe, irmã Paula, ele volta.
Eu acredito que mais forte, 8 anos depois, talvez um exército maior. E a Bíblia diz então no verso 13, que ele então vai atacar o sul, Judá. E ele toma todas as cidades fortificadas do sul. Vai tomando. E agora ele parte para Jerusalém. Irmãos, eram em torno, segundo a Bíblia, 185 mil homens, soldados, cercando ali. Mas em vez de Oséias, agora tinha um homem chamado Ezequias. E esse era diferente de Oséias. Ezequias, versículo 3, se você quiser acompanhar. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que o Senhor, Davi, seu pai, fizera. E olha que Ezequias fez. Ele tinha, irmão João, 25 anos de idade. Ele assumiu o reinado e falou: olha, chega agora de imagem nesse país. E ele mandou quebrar e derrubar todas as imagens de escultura. Ele não estava preocupado com popularidade. Ele estava preocupado em agradar aquele. Ele foi lá e mandou derrubar todos os postes ídolos. O que eram postes ídolos? Eram monumentos erguidos a outros deuses. Acredita nisso? O povo de Judá adorando outros deuses. O povo judeu estava assim, porque os reis anteriores deixaram a coisa, frouxa. E o povo então começou a construir postes ídolos. Ele lá com 25 anos mandou derrubar tudo. Você vê isso no verso 4. Mandou derrubar os bosques que adoravam outros deuses. E ele agradou ao Senhor. E esse jovem rei foi tão ousado que ele percebeu que o povo, nós, irmãos, não somos fáceis. O povo de Israel também. Não pensa que você é santo, não. Você tem uma auréola aí, só. Às vezes nós somos difíceis, irmãos. É ou não é? Não, só sou eu então. Quando o povo estava no deserto, no caminho de 40 anos, começaram a aparecer serpentes no deserto. E essas serpentes picavam o povo. E eles morriam. Então Deus falou para Moisés: Moisés, você vai pegar uma serpente de bronze, você vai colocar numa haste, e quando alguém for picado, estava sendo picado porque você vai ver o texto, porque era ruim, não obedecia ao Senhor. Aí Deus liberou as cobras. Aí Moisés falou, Deus falou para ele falou para o povo: quem for picado e olhar para essa serpente de bronze, vai ser curado e não vai morrer. E essa serpente, irmãos, na verdade, esse ato que estava ali, ela apontava para Cristo. Porque todo aquele que olhar para ele será salvo. Era uma imagem de Cristo, que ele ia ser levantado e nós olhamos para a cruz e somos salvos. Pois bem, essa serpente de bronze tinha um nome chamado Neustã. O que aconteceu? Era só por olhar e ser curado. Estava tudo certo. Mas Moisés guardou a Neustã. E os próximos reis foram guardando como memória. Era só isso. O que eles começaram a fazer? Começaram a adorar a Neustã. Começaram a acender incenso. Quando Ezequias assumiu o reino, quebrou. Chega de Neustã, porque nós só podemos adorar ao único Deus. Você crê nisso, irmãos? Aplauda ao Senhor por isso. Nada pode concorrer com o nosso Deus, irmãos. Ele não aceita concorrência. Ninguém pode estar tomando conta do nosso coração. E esse texto, irmãos, mostra como ídolos desagradam a Deus. Como ídolos desagradam a Deus. Eu sei disso, porque eu era um idólatra. Deus falou comigo e me libertou disso. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Ezequias, além disso, confiou no Senhor Deus de Israel.
de maneira que depois dele não houve semelhante a ele em Judá. Ele se aproximou do Senhor, verso 6, e não deixou de segui-lo. Ezequias obedeceu aos mandamentos que o Senhor deu a Moisés, completamente diferente do povo de Israel, que não obedeceu. O Senhor foi com ele, por onde quer que ele fosse, prosperava. Está vendo? E ele fez mais alguma coisa, olha lá. Rebelou-se contra o rei da Síria. Falou, não, aqui não. Nós não vamos te servir. Mas o rei da Síria, irmãos, era o bambambam. Era o Trump da época lá. Todo mundo tinha medo dele. E ele ameaçava, invadia. Era ele. Era o maior exército. Mas como eu te disse, irmãos, a luta, a prova, o inimigo, ele vem para o bom e para aquele que também não é bom. Os inimigos, algum dia ele vai bater na porta da sua casa, o inimigo. Um dia, Satanás vai acordar, não sei se ele dorme, mas ele vai olhar, vai mirar em você e vai te perseguir. E você precisa saber enfrentá-lo. Paulo diz aos Efésios, prepare-se para o dia mau. O dia da luta. O dia que parece, irmãos, que tudo conspira contra você. Sabe aquela prova difícil, encardida, você não consegue vencer, que está tirando o sono, está tirando a paz. Nós precisamos saber lutar. E ela vem sobre todos, irmãos. A Bíblia diz, o sol vem para o justo e para o injusto. A chuva também, a tempestade. E agora chegou a vez de, irmã Débora, Ezequias. 8 anos depois do rei da Síria invadir Israel, chegou a vez de Judá. E está ele lá. Venceu as cidades fortificadas de Judá, chegou em Jerusalém. E aqui, infelizmente, irmãos, Ezequias toma uma atitude errada, que é o texto-chave que nós lemos. O que ele fez? Com medo do seu inimigo, ele foi lá e começou a tirar as coisas da casa de Deus. A prata, irmão Caio, tirou o ouro. A Bíblia diz o ouro que ele mesmo tinha colocado nos umbrais. Ele começou a tirar as coisas de valor na casa de Deus e começou a entregar para o rei da Síria, dizendo, está aí, para você não me incomodar, vamos negociar aí. Eu vou te dar isso, você me deixa quieto. Irmãos, você acha que o inimigo para quando você cede? Pelo contrário, aí que ele avança mais. O inimigo, irmãos, é que nem aquele cachorro bravo que vai correndo atrás de você. Aí você sai correndo, ele corre mais ainda. Você tem que enfrentar ele. Faça o teste. Quando está de bicicleta, ou de moto, ou de carro, cachorro latindo. Aí você para, ele não sabe o que fazer. Ele não está acostumado a ser enfrentado. Irmãos, e Ezequias fez isso. Ele começou a entregar os seus valores, os valores da casa de Deus, para o inimigo. Sabe, e essa é a primeira reação que nós infelizmente temos no meio da luta e da prova. Você está servindo a Deus, está com gás, como se diz, com temor, está com dedicação, está buscando ao Senhor. Daqui a pouco o inimigo vem, ele brada, a luta vem. A tendência nossa é fazer isso, é você já começar a entregar um pouco os pontos. É você já começar a abrir mão de algumas coisas, para ver se para a perseguição, se o inimigo para de incomodar. Talvez estou pregando aqui para você que está vindo fiel a Deus, na oração, na busca, e você talvez achava que ia ficar imune. Não, a luta vai vir. Mas não entregue aquilo que Deus te deu. Não negocie com o inimigo. O mundo vai tentar, as pessoas vão tentar, o inimigo vai bater, e daqui a pouco você vai dizer, puxa, mas será que eu preciso ser tão santo assim? Parece que não funciona, eu estou sendo atacado. Aí você começa a abrir mão. É aí que você tem que vir no culto, meu irmão. Aí quando vem a luta, é aí que você tem que vir com mais vontade. E não começar a entregar por inimigo isso. Talvez você está sendo apertado, você está no cativeiro, o inimigo está te cercando, ele está colocando medo no seu coração. E talvez você está pensando em entregar os pontos ou parte dele, porque tem pessoas na sua família te acusando.
Tem pessoas na sua família indo contra você. Tem pessoas na sua família prosperando e você com dificuldade. E daí você está olhando e eles estão dizendo: para que adianta servir a Deus? E aí, você, para aliviar a pressão, você começa a ceder, começa a abrir mão, começa a negociar valores. Começa já, a luta vem, aí você começa, sabe, poxa, tá difícil. É melhor eu ir no culto, é melhor eu ficar em casa, é melhor eu não ser tão fiel assim, porque é mais difícil. Aí você vai abrindo, vai negociando. E o inimigo vai fazer isso. O inimigo já fez isso com a igreja. Quando a igreja primitiva, irmãos, era perseguida de maneira grave, em que os cristãos eram queimados vivos, como tochas. Leia sobre a história da igreja. Ou assista o filme Quo Vadis. Quo Vadis. É uma história linda de cristãos que eram sacrificados. O corpos deles iluminavam as ruas de Roma. A perseguição foi tanta que Nero empregou contra a igreja, que eles pegavam multidões de crentes, assim como nós, levavam no Coliseu e abriam as jaulas dos leões. E os leões saíam e matavam mulheres, crianças. E eles podiam se livrar disso se somente eles negassem a Cristo. Mas eles não negavam. Há uma cena que, quando estavam todos reunidos, e os leões começam a rugir, mães com crianças, louvando a Deus, e eles começam a cantar hinos. E aquele hino começa a invadir o Coliseu. E Nero fica mais bravo ainda. E ele perseguiu os cristãos. Chegou um tempo então que o Estado fez um acordo com a igreja. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou aliviar um pouquinho. E vocês não são tão firmes na palavra. Nós paramos de perseguir vocês e vocês ficam mais gente boa com nós. Vocês não pregam a verdade, vocês não ficam aí contestando o pecado. E aí a igreja se uniu com o Estado. E até hoje está. Olha aí, igrejas fazendo acordo, políticos, entendeu? Negociando a nossa fé, irmãos, aquilo que Deus nos deu. Não é isso que Deus quer. Porque Ezequias começou a fazer isso. E sabe que o rei mandou fazer? Vamos invadir Judá do mesmo. E agora começou o quê? A humilhar Ezequias. Começou a dizer assim, o rei, cedeu ouro, irmão, cedeu prata para ver se parava a perseguição. Mas não é assim que para a perseguição. Não é você entregando o que o inimigo quer, mas é você fazendo e buscando a vontade do Senhor. Se a dura enfermidade bateu em você, o inimigo da enfermidade está tomando conta, não é hora de você baixar a guarda, não é hora de você se entregar, mas é hora de você se fortalecer no Senhor. Nós não negociamos com o inimigo. Nós não negociamos com o inimigo. Aleluia! Está preparado? Existe, irmãos, uma doutrina no meio policial chamada gerenciamento de crises. E muitos países adotam ela. Existe uma lei máxima para as unidades policiais. Não se negocia com um terrorista. Terrorista você não negocia. Você não cede jamais o que ele quer. É assim que nós temos que ser com o inimigo. Nós não estamos à venda. Nossa fé não está para ser negociada. Ele vai partir às vezes para cima de você, ele vai lutar como fez com Ezequias. Infelizmente Ezequias começou a ceder, mas ele viu que era um mau negócio, porque daí o rei da Síria partiu para cima dele ainda mais. E começou então o quê? A humilhar. E é isso que o inimigo faz. Ele vem, faz você negar tua fé, tua santidade, negociar teus valores. Você acha que ele vai parar? Não. O que ele vai fazer? Ele vai expor você. Ele vai trazer culpa sobre você. Ele vai trazer vergonha sobre você. Ele vai dizer, olha lá, está lá o crente fracassado. Está o crente que negou. Mas Jesus não faz isso. Ele está pronto a te perdoar.
Ele está pronto a te acolher, te ajudar, a tirar a culpa. Mas o inimigo, irmãos, ele é um promotor do mal. Ele quer que você ceda teus princípios, teus valores, negue aquilo que você tem, para depois ele te acusar, ele te humilhar, para você não ter mais moral ou coragem para pregar a palavra, porque vai vir a culpa, a acusação. Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez no passado você deu brecha para o pecado, talvez você resbalou, caiu, entregou, mas em Cristo Jesus Ele te faz uma nova vida, uma nova criatura. Ele te dá força a vencer o inimigo. Mas não ceda, não entregue, não dê espaço para ele. Porque ele vai, depois de querer algo que você tem de valor, ele vai querer te humilhar. Ele fez isso. Ele colocou em xeque a fé de Ezequias, dizendo o seguinte: se você disser, verso 22, no Senhor o nosso Deus confiamos. Olha o que o rei mandou dizer para Ezequias, rei da Síria: não é este aquele cujos santuários e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e Jerusalém: perante este altar abominareis em Jerusalém? E o rei da Síria, ousado, vai mais longe, dizendo: como poderias, dizendo ali no verso 25, além do mais, subi eu sem o Senhor contra este lugar para o destruir? Foi o Senhor que me disse: sobe contra esta terra e a destrói. Olha que rei mentiroso. Ele está dizendo: olha, foi Deus que me mandou acabar com você. Sabe, irmãos, vem algumas lutas, algumas coisas, e as pessoas dizem: não, é a vontade de Deus, e você se entrega. Não. Deus te chamou para você vencer batalhas. Ele te escolheu para isso, irmão. Aleluia. E ele começou a humilhar a fé, e disse ainda para Ezequias: ó, eu vou te dar 2.000 cavalos. Olha como o inimigo é perspicaz. Eu vou te dar 2.000 cavalos. Você não tem, Ezequias, nem cavaleiro para colocar nos 2.000 cavalos que eu vou te dar. Quando está no meio da prova assim, o inimigo vai dizer: ah, tua oração, Deus não está nem ouvindo. Você está sendo fiel, não está valendo para nada. Olha aí, ó, você não consegue nada. Você não consegue nem um emprego melhor. Você não consegue nem vencer essa prova. É assim que o inimigo trabalha. Ele quer reduzir você. Ele quer humilhar você. Ele quer fazer com que você sinta o quê? Desprezado, incompetente. Sinta-se alguém sem a graça, o favor de Deus. Esse é o papel do inimigo, te humilhar. Mas Deus não humilha nós, irmãos. Se você se humilhar, a Bíblia diz que Deus te exaltará. E veja, olha os ataques do inimigo. Está comigo na palavra? Está dizendo: olha, seus cavalos, você não tem nem homem para colocar nos cavalos. Irmãos, nós estamos falando de 185.000 homens cercando Jerusalém, irmão Edgar. E esse homem dizendo: se você tiver 2.000 cavaleiros, eu te dou os cavalos. Quer dizer, aqui dá para você estimar que ele não tinha nem 2.000 cavaleiros para 185.000 homens. E além do mais, ele vem dizer: ó, eu estou indo porque Deus me mandou para acabar com a tua raça, Ezequias. A fé nessa hora, irmãos, começa a entrar em choque. É isso que ele vai fazer. Ele vai tentar colocar na sua mente que a sua oração não é ouvida. Deixa eu dizer o seguinte: sabe qual a oração que não é ouvida? Só tem uma: a que não foi feita. A única oração que não é ouvida é aquela que ainda não foi feita. Porque tudo que pedimos em nome de Jesus Cristo, Ele ouve, irmãos. Ele vai colocar em xeque a sua fé. E é o que Ele fez. E se não bastasse, agora Ele tenta negociar ainda mais com aqueles que estão em volta de nós. E é o que a Síria fez. Chegou para o exército de Ezequias, ou seja, pessoas que estão do nosso lado, estão ali lado a lado conosco, ombreando conosco na batalha,
E o inimigo também tenta contra eles. E lá no verso 31. Então falaram para os guerreiros de Ezequias: assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, faz um acordo comigo, vinde a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo, de cereal, olha que mentiroso, terra de pão, de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. Escolhei a vida e não a morte. Ou seja, pare de sofrer aí do lado desse homem de Deus. Venha comigo. Olha o inimigo atacando, irmãos. Pois ele vos engana, dizendo: o Senhor vos livrará. O inimigo é tão sujo, irmãos, que ele começa a desatacar pessoas do seu lado. Aí daqui a pouco o seu esposo está contra você, duvidando da sua fé, minha irmã. Ou a sua esposa. As pessoas estão do seu lado, lutando na obra, já não estão mais contigo. A tua fé fica em xeque. Aí você começa a perguntar: mas será que Deus tem um chamado para mim? Será que eu estou na vontade de Deus? Será que eu estou fazendo algo errado? Mas você tem que entender que esses são ataques do inimigo. Ele não está conseguindo com você, ele começa a atacar do lado. Pessoas do lado. E fazendo o quê? Negociando com elas. Tentando arrastar ela. Mas Ezequias nessa hora foi muito sábio. Porque ele treinou essas pessoas do seu lado. E a Bíblia diz que depois deles falarem tudo isso para o seu exército ficou em silêncio. E não falou uma palavra. Porque diz a Bíblia, Ezequias havia os orientado. Irmão, se você está sob ataque, primeiro passo seu, não reaja. Fique em silêncio. Para você ouvir o que Deus quer falar com você. Não saia tomando decisões. Não saia atacando A, B, culpando, trazendo culpa sobre você. Fica só em silêncio. Não responda afrontas. É a melhor coisa que você faz. Não seja uma pessoa bateu, levou. Cristo não ensina isso. Pelo contrário, Cristo nos ensina a se bater numa face, dê a outra. Se tomarem a tua túnica, dê a manta também. Se pedirem para andar 1 milha, anda 2. Não revida, fique em silêncio, irmãos. Espere que do Senhor venha o favor. Mas às vezes nos precipitamos, começamos a murmurar: onde que está Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Mas fique em silêncio. E assim estamos terminando o capítulo 18, irmãos, de 2 Reis. E o exército de Ezequias, irmão Lucas Lima, em silêncio. Está doendo, está apertado, irmãos. A luta está grande, o inimigo está voraz contra você. No livro de Pedro diz que ele ruge como leão ao nosso derredor. O inimigo, o leão, ruge ao nosso derredor. Não vai querer rugir mais alto que ele, gritar mais do que ele. Só fique em silêncio, porque você confia no Senhor. Glória a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado, por favor. Na prova, fique em silêncio. Mas no culto, grite e dê glória a Deus. Amém? Agora não é hora de silêncio, irmãos. Agora é dizer glória a Deus. Porque a vitória, a resposta do Senhor está chegando, igreja. Primeiro passo para vencer o inimigo: fique em silêncio. Não revida. Não fale nada precipitadamente. Senão você vai se arrepender. Fique em silêncio. Estão tacando pedra? Baixe a cabeça. Está o inimigo ao seu redor, te atacando, te humilhando no teu trabalho. Está alguém se levantando contra você. Fique em silêncio. A quem te defenda. E o nome dele, não sei se você sabe, é Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa essa palavra, irmã Amanda? Senhor dos Exércitos? Significa aquele que jamais perdeu uma batalha. Não há a palavra derrota no dicionário de Deus. Ele não conhece essa palavra. Ele nunca viveu essa palavra.
até na cruz do Calvário, quando todo mundo achou que ele tinha perdido, foi a maior vitória. Os judeus disseram, foi-se. Os romanos, matamos mais um. Os religiosos, vencemos mais um rebelde. Os discípulos desanimados, perdemos. E ele estava sendo glorificado. 1 Timóteo 3,16. Deus subiu ao céu, recebido na glória entre os anjos. Glorificado é ele. E ali estava a vitória. Ele nunca perdeu uma batalha. O seu nome é, diga comigo, Senhor dos exércitos. Aquele que jamais perdeu uma batalha. Diz, glória a Deus, irmãos, aplauda ao Senhor. O seu nome é El Shaddai, o Todo-Poderoso. Aleluia. Primeira forma de vencer o inimigo, fique em silêncio. Segunda, capítulo 19, verso 1. Ezequias. Segunda Reis 19, verso 1. Ezequias rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e entrou aonde? Na casa do Senhor. Aqui é o teu lugar. Quando você está apertado, está difícil, está até apanhando a prova. Pastor, eu não vou no culto, estou desanimado. Aí que você tem que vir. Esse aqui é o lugar de você receber a vitória do Senhor. Salmo 23 termina dizendo, para que eu habite sempre na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eu não tenho força, pastor. Mas não é musculação. Você não vai levantar pesos. Você vai deixar pesos aqui. Responda aos apelos. Venha para o altar ao final. Entregue o seu fardo sobre ele. É o que Ezequias fez. Opa, é muito pesado para mim. Foi para a casa do Senhor. E agora Ezequias manda mensageiro para o profeta. Então, segundo ensinamento, vá para a casa do Senhor. Terceiro, peça ajuda. Ezequias mandou os mensageiros para falar com quem? Com o grande profeta Isaías. E quando chegaram os mensageiros e contaram o que estava acontecendo, Isaías só disse uma palavra, versículo 6. Assim dizei ao vosso Senhor, com S minúsculo, porque é o rei. Assim diz o Senhor, com S maiúsculo. Não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria te afrontam. Colocarei nele um espírito tal, olha como Deus é poderoso. Vou colocar no rei da Síria um espírito tal, que quando ele ouvir certa notícia, voltará para a sua terra, e nele farei cair morto a espada. Uau! Deus falou para Ezequias, para o profeta Isaías. Isaías, diga aí, que não é para temer nada essas palavras. Eu vou dar a vitória, e o rei da Síria vai voltar para casa, com o rabinho no meio das pernas, e quando chegar lá ainda, vai morrer, na espada. Irmãos, você acredita em profeta? Peça ajuda aos homens e mulheres de Deus. Quero te dizer algo aqui nessa noite. Não carregue seus fardos. Gálatas 6 diz, divida a sua carga com o seu irmão. É incrível, irmãos, às vezes eu vejo pessoas sobrecarregadas, está assim, está andando até curvo, que nem aquela mulher que Jesus curou, está andando assim, não abre, não pede ajuda, não compartilha o seu problema. É para isso que você está em uma igreja, é para isso que você tem um pastor, você tem um grupo de ministros, um líder, é para isso que você tem um grupo de oração que ora e busca o Senhor. Não carregue tudo sozinho, compartilhe suas lutas, porque essa pessoa está do seu lado, será uma grande ajuda para você. E é interessante, quando você descobre, daí você chega, a pessoa fala, é como você toca assim, daí desaba. Estava toda pesada, carregada, você tocou, ela desabou. Mas você ficou carregando sozinho, compartilhe.
A Bíblia diz em Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Compartilhe com aquela pessoa que está caminhando do seu lado. Peça oração, não carregue tudo sozinho. Há uma igreja de oração aqui, irmãos, que nós já conquistamos muitas vitórias. Creia no poder da oração da igreja. Lembra que nós pregamos aqui? A oração de uma igreja, irmãos, faz coisas extraordinárias. Extraordinárias. Então, terceiro passo: peça ajuda aos homens de Deus. Vá para a casa de Deus para enfrentar o inimigo. E peça ajuda aos homens de Deus. Mas o inimigo não parou. Os mensageiros do rei Senaqueribe voltaram para ele e contaram: ó, Ezequias resolveu te enfrentar. E disse que não vai ceder. E o rei Senaqueribe, irmãos, da Síria, estava vencendo muito. Estava bombando, como diz o jovem. Ninguém podia com ele. Aí sabe o que ele fez? Ah, é assim? Ele pegou, escreveu uma carta para o rei de Israel, Ezequias, e disse: olha o que ele escreveu na carta, esse petulante: não te engane o teu Deus. Olha que o rei da Síria teve a petulância de fazer, que estava dizendo agora há pouco que foi mandado por Deus. Ó, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Certamente já tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as terras, destruindo-as totalmente. E tu te livrarias? Porventura as livraram os deuses de outras nações, a quem meus pais destruíram, a saber, Gozã, Arã, Esaf, os filhos de Éden que estavam em Tessalar? A Síria era invencível, irmãos. 185 mil homens agora em volta de Jerusalém. Ele escreve uma carta e manda para o rei Ezequias: você confia no teu Deus, não deixa ele te enganar não. Você não tem como vencer. E agora a carta chega para Ezequias. Quem aqui já não teve no momento de prova, de luta, está tudo difícil, depois que recebe aquela mensagem que te joga mais para baixo ainda? Daqui a pouco vem uma notícia pior do que você já estava. Já estava difícil, mas agora ficou mais difícil ainda. E daqui a pouco pessoas do seu lado te abandonam, onde você tinha esperança não dá mais certo, e você recebe aquela mensagem dura. Sabe o que Ezequias fez? Ele foi diante do Senhor, no altar do Senhor, colocou a carta lá. Pegou a carta: Senhor, aqui está a carta do rei da Síria. Ele está dizendo aqui, Senhor, que ele venceu todos os reis e que vai vencer também aqui. Ele disse isso, Senhor. Olha, Senhor, ele está dizendo que vai assolar essa nação como assolou as outras. Mas Ezequias termina essa oração, irmãos, dizendo: agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Ezequias era unicista, irmão, de carteirinha. Não há outro Deus. Sabe, é isso que temos que fazer, irmãos. Pegue essas acusações, essas cartas do inimigo e vem aqui, ó, lança no altar, dizendo: Senhor, está aqui, ó. Está aqui, eu quero lançar sobre ti o fardo, Senhor. Está aqui, ó, acusações, problemas, doenças, estão me acusando, estão levantando mentiras, as situações mostram que parece que eu não vou vencer. Está aqui, me ajuda, Senhor, para que saiba que tu és Deus. Quarto passo, irmão, se entregue à oração. Vá para o templo, fique em silêncio, vá para a casa de Deus, peça ajuda e coloque o teu joelho para trabalhar, meu irmão. E se entregue na oração, não importa de manhã, de madrugada, à tarde, à noite, mas fique orando na presença do Senhor.
Essa é a nossa resposta, irmãos. O nosso segredo é a oração. É aí que nós temos a vitória, irmãos. Não é na nossa habilidade, não é na nossa capacidade, não é nas nossas condições. E aí o que acontece é exatamente isso. Quando a coisa começa a ficar boa e fácil, Deus começa a prosperar você, tudo parece indo bem, nós começamos o que? A relaxar na oração. E aqui eu vou te dizer 2 grandes segredos para quando o inimigo vier, a luta vier. Primeiro, tenha crédito com Deus. Ezequias era um homem com crédito. Se você ler depois, Deus diz, manda o profeta dizer para ele que ele ia morrer. Ele fala, Senhor, lembra disso. E Deus prolonga 15 anos para ele, porque ele tinha crédito. Não adianta você se aplicar na oração só quando a água bateu aqui, ó. Está afogado, porque Deus nem ouve, nem conhece tua voz. Toda vez que Deus precisa de você, você não está disponível. Na verdade, você está devendo, teu saldo está negativo lá. Tenha créditos com Deus. Tudo que vier à sua mão, faça com toda força e amor para a obra de Deus. Ore, busque a Deus em oração. Seja conhecido diante de Deus. Aí quando vier a prova, aí você já sabe o caminho. Mas tem crente, irmão, que está aprendendo a orar só na prova. Só quando esquenta a chapa. Não, já tem que estar com a chapa quente no espírito. Quando vier a prova, você já sabe o caminho. E segunda questão, irmãos. A segunda questão, além de você ter crédito com o Senhor, e é como eu disse, busque a Ele. Entregue tudo e confie no Senhor. Entregue a Ele. É o que Ezequias fez. Glória a Deus. Para que o Senhor seja conhecido como o único Deus. Aí veio, irmãos, a resposta da oração. Agora Deus fala para Isaías, eu ouvi a oração de Ezequias. Ele tinha crédito com Deus. E vai orar. Vai buscar o Senhor. Ele te conhece, meu irmão. Você tem lutado na obra de Deus há tanto tempo. Como diz o irmão no interior, é de Varde que está na igreja. Você está aí, ó, domingo após domingo, terça-feira orando. Está aí se dedicando, entregando o seu tempo a Deus. Saiba que você tem crédito diante do Senhor. O inimigo quer menosprezar isso. Tudo bem, nós não temos direito de exigir nada de Deus. Mas Ele te conhece. Ele sabe o quanto você tem sido leal e fiel. Só precisa confiar nele. Agora Ezequias podia sair lá. Não, pessoal. Vamos preparar a lança que nós temos. Vamos reforçar as muralhas. Vamos preparar cavalo. Ele não fez isso. Ele foi orar. Ele foi buscar o Senhor. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Não ficar desesperado, querendo achar o melhor método. Confie no Senhor e tudo Ele estabelecerá. Eu gosto muito quando a palavra de Deus diz o salmista, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos a menção do nome do Senhor Jesus Cristo. Você confia em Deus? Quem confia no Senhor, levanta a mão. Sabe como você vai provar isso? Não é levantando a mão. É a hora que vier a prova, você permanecer firme, confiando no Deus vivo. Aleluia. Aí, irmãos, vem a resposta de Deus. Eu amo esse Deus. Ezequias, capítulo 19, verso 32. Assim diz o Senhor. Irmãos, é maravilhoso quando acontece isso. Quando tem assim diz o Senhor, é um decreto de Deus. Não tem mais como voltar atrás. Assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria. Ele não vai entrar nessa cidade. Irmãos, são 185 mil homens ali, babando para entrar. E Deus falou a Ezequias, fique tranquilo. Ele não vai entrar. E Deus é maravilhoso. Não só entrará, mas não vai nem tacar uma flecha.
nenhuma flechinha vai sair do arco. E ainda, nem escudo nenhum vai levantar tranqueira contra ela. Não vai nem colocar aquelas escadas, lembra aquele cima de guerra, aquelas escadas para subir, rampa. Não vai nem encostar no muro. E olha o verso 33. Eu amo esse versículo. E pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Se prepare. Ele está vindo em sua resposta. E pelo mesmo caminho que veio essa doença, essa enfermidade, essa luta, ela vai voltar. Porque o Senhor é contigo. Você está confiando nele. Você mesmo na luta, vem, continua fiel ao Senhor. Não deixa de vir à casa de Deus. Olha lá, verso 33. Tome posse dessa palavra. Pelo caminho por onde vier, ele voltará. E nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Imagine você nessa situação. 185 mil homens. Um povo tudo desesperado olhando para você. Você é o rei Ezequias. Você é o Ezequias da tua casa agora. Você é o Ezequias da sua vida. E está o inimigo, 185 mil homens. Irmãos, mas tem uma palavra que diz: ainda que um exército me cerque, nele eu confiarei. Aleluia. Ainda que o mar se levante, se revolte, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda, Salmo 46, que os montes se transportem para o meio dos mares. Imagine, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegam a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, e Deus ajudará a romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, mas ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito no meio da terra. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo e diz: aquietai-vos, pois eu sou Deus. Aleluia! Aleluia! Nações se embravecem, reinos se movem, mas ele levanta a sua voz e a terra se derrete. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito. Ele é poderoso. E o Salmo 46 termina: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! E verso 34 de 2 Reis, ó Deus falando: eu defenderei essa cidade. Eu defenderei tua família. Você não vai precisar lutar. Eu te darei vitória nessa prova. Você não vai precisar lutar. Você crê nisso? Eu virei com resposta para ti. Você não vai precisar fazer força alguma. Não vai precisar gastar teus recursos. Não vai precisar se desesperar, porque o Senhor é contigo. Olha lá, para te livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Só isso. Então, primeiro, fique em silêncio. Segundo, vá para a casa de Deus. Terceiro, peça ajuda. E quarto, ore. Ore. Aí você vai receber uma palavra. E agora, quinto e último passo: confie e descanse no Senhor. Nele eu descansarei. Nele eu confiarei. Aleluia. 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 Aí, irmão, sabe que Ezequias e o povo de Israel foram fazer? Cercados? Foram dormir. Foram dormir. Deus falou, está falado. Para que se preocupar? Se ele falou, assim diz o Senhor, está falado. Irmão, se ele disse que na cruz do Calvário eu levei todas as dores e enfermidades, não se preocupe. Está tudo no controle dele. Ele te conhece. Ele te conhece. Só descansa em Deus. Se alegre.
relaxe, confie em Deus, Ele te deu a palavra. E eles foram, nenê, vamos dormir, tranquilo. E naquela noite, aleluia, verso 35, uau, naquela noite saiu um anjo do Senhor, diga comigo, um anjo do Senhor, e feriu no acampamento dos assírios 185 mil deles. Apenas um anjo. Um anjo, irmãos. Não foi nem Deus. Ele falou, anjo, vai lá, essa é muito fácil para mim. Há algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Tem alguém aqui com uma luta maior do que 185 mil soldados te perseguindo? Um anjo só lhe deu ordem. E todos morreram. Aí o rei da Síria acordou de manhã. Irmãos, só corpos. Corpos e corpos. E o povo de Israel estava dormindo, confiando no Senhor. Que Deus maravilhoso. Aleluia. Que Deus poderoso. Confie no Senhor e tudo mais Ele fará. Entregue teu caminho ao Senhor nessa noite, meu irmão. Entregue para Ele, venha no altar, entregue para Ele. O que Senaqueribe fez? Pegou a trouxinha dele e voltou pelo mesmo caminho. Foi embora, verso 36. Olha lá. Retirou-se e voltou para Nínive. Verso 37, ele estava sossegado. Escapei. Aí, irmãos, ele tinha 2 filhos, Adrameleque e Sarezer. O que os filhos fizeram? Arrancaram a espada e mataram o pai, cumprindo-se a palavra de Deus. E aquele que se levantou contra Deus foi ferido na espada pelo próprio filho. E o povo de Israel não precisou nem tirar a espada da bainha. É assim que se luta com o inimigo. Nós não negociamos com ele. Nós não abrimos espaço para ele. Não cede para o inimigo na sua casa, irmãos. Mas coloque na presença de Deus. Vá para a casa do Senhor. Seja fiel. Faça como fez, irmãos, Ezequias. Tenha crédito com Deus, em oração, em vida com Deus. Porque vai chegar uma hora, e daí Deus deu a vitória a Ezequias. E eles venceram aquela multidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu estou pregando para você, e talvez você tenha um Senaqueribe aí que está te incomodando. Talvez estou pregando para pessoas aqui que estão entrincheirados, como estava o povo de Israel. O inimigo te cercou, está colocando medo em você, tua fé está em dúvida, você está passando aí por lutas difíceis, está cercado e não sabe o que fazer. Estava até começando a negociar com Ezequias, mas agora com essa palavra, você vai mudar a sua postura. Você vai se colocar de pé nessa noite. Se levante, por favor. É assim que Deus fala conosco. Deus não fala com pessoas sentadas na batalha, deitadas na batalha. Ele sempre fala, levanta-te e eu falarei contigo. E agora você se levantou. E eu quero dizer que o seu Senaqueribe precisa ir embora essa noite. Você precisa voltar a dormir. Ele está tirando o teu sono. Ele está te afugentando. Você precisa, meu amado irmão, lançar isso no altar hoje. Essa luta, essa grande luta, essa enfermidade. Você precisa abrir mão dos seus métodos. Sabe o que você precisa fazer? Reconhecer. Senhor, eu não sou capaz. Senhor, eu reconheço que preciso de Ti. Algo impossível para você? Faça como Ezequias, vá para o altar, entregue, pegue hoje a carta que está te incomodando e venha nesse altar e dizer, Senhor, está aqui, ó, quantas acusações,
Irmãos, o inimigo quer colocar culpa nos seus ombros, vergonha. Ele quer te humilhar. Ele quer fazer você duvidar. Mas pega essa carta hoje e venha nesse altar. Entregue tudo para Ele. Entregue e diga: Senhor, está aqui a carta. Está aqui, eu preciso da sua resposta nessa noite, ó Pai. A luta está difícil, mas eu preciso de Ti, Senhor. Vamos orar, irmãos. Ore comigo. E eu quero já dizer que esse altar está aberto. Sinta-se à vontade.